No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. Antônio José Ferreira, um homem respeitado e amado por muitas gerações, faleceu em sua cidade natal, Vila da Luz, em Minas Gerais. Nascido em 1954, ele viveu uma vida cheia de acontecimentos e contribuições para a sociedade brasileira. Antônio José cresceu no coração do sertão mineiro, onde aprendeu a valorizar a simplicidade da vida e a importância da família. Aos 18 anos, ele se mudou para Belo Horizonte, onde estudou engenharia e se formou com louvor em 1978. Ele dedicou os 3 décadas seguintes ao desenvolvimento de infraestruturas que transformaram a paisagem brasileira, como pontes, estradas e usinas hidrelétricas. Casado por mais de 40 anos com a amada Maria das Graças, ele foi pai de 5 filhos, todos eles bem-sucedidos em suas carreiras. Ele sempre ensinou a importância do trabalho duro, da educação e do respeito à natureza. Seus filhos lembram com afeto o tempo dedicado pelo pai para ensinar os primeiros passos de cada um, desde andar a bicicleta até aprender a ler e escrever. Antônio também era apaixonado por horticultura. No seu jardim privado, ele cultivava uma variedade incrível de plantas exóticas e nativas do Brasil. Sua paixão pelo trabalho nas terras transformou-se em um hobby que o acompanhou ao longo de sua vida. Seus amigos _start assista _start assista _start assista. Vivos lembram com afeto o tempo passado no seu quintal, aprendendo sobre as plantas raras e os frutos tropicais exóticos que ele cultivava lá dentro. Ele sempre compartilhava seu conhecimento com quem quisesse aprender. Assim, inspirou muitas pessoas a descobrirem o encanto da natureza. A sua paixão pela engenharia e pela natureza foi reconhecida pelo governo brasileiro em diversas ocasiões. Em 2015, ele recebeu a Ordem do Mérito Cultural por sua contribuição às ciências exatas e ao desenvolvimento da nação brasileira. Em 2003, ele foi homenageado como Engenheiro do Ano pela Associação Brasileira de Engenheiros. A sua vida não corria apenas pelo trabalho e pelos jardins. Antônio também era fã de música, especialmente da bossa nova e do samba enredo. Ele tinha uma vitrola antiga no seu estúdio de casa, onde tinha uma coleção de discos que ele amava tocar enquanto lia um livro ou pensava em projetos futuros. Na última década da sua vida, a saúde de Antônio não foi sempre fácil. Ele enfrentou doenças e dificuldades, mas continuou a lutar com coragem e determinação. Seus amigos e colegas lembram-se de como ele continuou a trabalhar mesmo que estivesse cansado, sempre com um sorriso no rosto. Antônio José Ferreira viveu uma vida cheia de paixão, dedicação e amor. Seu legado continua presente em todos os que conheceu e que tiveram o privilégio de serem parte da sua história. Ele foi um exemplo para muitos e continuará a inspirar gerações futuras com a sua força, sabedoria e amor por tudo que fez. Estaremos sempre gratos ter vivido em tempos dele e lembrarmos dele com carinho. Este dia ontem, a senhora Maria do Carmo Ramos faleceu em seus 85 anos, numa manhã ensolarada em sua terra natal, Vila Nova Esperança, no interior de Minas Gerais. Filha mais nova de humildes camponeses, ela nasceu na casa de tijolos da avó, rodeada de flores e árvores centenárias que testemunharam sua vida. Maria sempre foi uma menina preguiçosa, mas com um olhar vivo e cheio de curiosidade. No entanto, as condições econômicas da família eram difíceis, e aos 6 anos ela teve que interromper seus estudos para ajudar na lavoura e nas tarefas domésticas. Mesmo assim, ela cultivava sonhos de futuro melhor, e aprendeu a ler e escrever sozinha, enquanto cuidava da casa e dos irmãozinhos. Aos 20 anos, ela conheceu o amor da vida, Manuel, um carteiro simpático e trabalhador que a encantou com seus cartas poéticas.
Juntos, eles construíram uma casa de adobe, plantaram frutas e legumes, e criaram 5 filhos que sempre chamaram a atenção por sua inteligência e caráter nobre. Maria sempre sonhou em ser alguém, então, quando a escola pública reabriu suas portas em 1970, ela retomou seus estudos e, após anos de dedicação, tornou-se professora de literatura. Ela ensinava com paixão, enquanto cuidava dos filhos, cozinhava e criava um lar quente e acolhedor. Em 1987, com a morte do marido em um acidente de carro, Maria perdeu o coração do seu mundo. Mas ela nunca desistiu de sonhos e promessas feitas juntos. Ela encontrou forças inesgotáveis e decidiu que sua vida continuaria a ser uma obra-prima. Ela se dedicou ao trabalho da escola e, em 1995, recebeu a Medalha do Mérito Médico por suas incríveis ações de solidariedade com pais que precisavam de ajuda na educação de seus filhos. Ela também foi reconhecida como professora emérita pelos alunos e colegas, que a _Start User admiraram por sua sabedoria e carinho. Em 2005, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Maria foi homenageada em várias ocasiões, incluindo uma matéria no programa Gente que Faz, na TV Globo. Maria sempre amou bordar e passava horas sentada na varanda da casa, enquanto cuidava da casa e ouvia o som dos chuvas batendo no telhado de zinco. Ela criou muitas peças delicadas com suas mãos habilidosas e ensinou a técnica de crochê para muitas mulheres do bairro. Seus filhos cresceram e se afastaram, mas Maria manteve uma conexão profunda com cada um deles, compartilhando sonhos, os frutos da terra e suas vidas difíceis e alegres. Quando ela falava sobre o futuro, era como ouvir a voz de uma mãe carinhosa, que queria tudo para os seus filhos. Maria morreu em sua casa, rodeada por flores e ervas secas na prateleira, com um pote de goiabada na despensa. Aos seus últimos dias, ela continuou ensinando e cuidando de seu jardim de orquídeas, que havia cultivado por décadas. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e a Biblioteca Municipal montou um painel em sua homenagem. Quando Maria desapareceu, a comunidade perdeu uma mulher incrível, cuja vida foi dedicada ao amor e ao cuidado por outros. Ela deixou uma marca indelével na vida de todos que a conheceram, e seu legado viverá para sempre em seus alunos, seus filhos e seus netos. E em suas orquídeas, ela continuará a florescer para sempre. Na penúltima luz do crepúsculo, num cenário de verdes morros e azuis céus da Bahia, nasceu um poeta. Caetano Veloso, cujo nome emocionou a música brasileira como poucos outros, surgiu de uma terra vibrante, cheia de batuques e ritmos que se confundiam com o latido do coração da região. Nascido no coração da cultura baiana, Caetano cresceu imerso nas melodias e harmonia que marcaram a história do Brasil. A música era não apenas uma emoção, mas um elemento essencial da sua vida, como o ar para respirar. Em suas mãos, as guitarras eram mais do que instrumentos. Eram veículos para transportar a alma de um país em busca de liberdade e expressão. Na época, o Brasil estava submergido numa onda conservadora, e Caetano foi uma das figuras-chave na luta pela emancipação da música brasileira. Ele se tornou o líder de um movimento que mudaria para sempre a paisagem musical do país, o tropicalismo. O movimento tropicalista surgiu como um grito de liberdade, uma revolta contra as restrições e os preconceitos da época. Caetano, juntamente com seus colegas de quarto, decidiu romper as barreiras do passado e construir um novo caminho para a música brasileira. Eles misturaram a tradição nativa com influências internacionais, criando uma mistura única que refletia a diversidade e ricos contrastes da cultura brasileira. A voz de Caetano, suave como o som do mar em pé de serra, se entrecruzava com as guitarras e os instrumentos que ele amava tanto. As canções eram como um olhar profundo nas almas do Brasil, explorando os mistérios e belezas de uma nação tão complexa. Essas obras-primas, como Tropicália e Abraham Heineken, tornaram-se hinos da geração que viveu aquele movimento. Eles se transformaram em símbolos do espírito brasileiro, cantando a história de um povo que tem sido marcado pela luta e resiliência. Caetano, com seu olhar inovador e sua voz única, tornou-se uma referência artística em todo o mundo. Ele compôs músicas que marcaram décadas, deixando um legado incomparável para a música brasileira.
Ao longo do caminho, ele também se transformou em um intelectual respeitado, com obras literárias e reflexões profundas sobre a cultura brasileira. Seu talento não se limitava à música, ele era uma força criativa em todos os sentidos. Hoje, Caetano Veloso continua sendo um nome reverenciado na música brasileira. Ele é um símbolo da liberdade, da expressão e da diversidade que caracterizam a essência do Brasil. E foi nesse terreno fértil, num cenário de verdes morros e azuis céus da Bahia, que nasceu um poeta, Caetano Veloso. Um poeta que transformou o país em sua palavra, e que, com a força de suas canções, deixou seu legado para sempre impresso no coração do Brasil. No coração do Brasil, onde o sol derrama sua luz sobre um terreno fértil de tradições e riquezas culturais, surgiu Caetano Veloso. Ele nasceu num pequeno município chamado Santo Amaro da Purificação, na beata terra da Bahia, onde o carnaval vive no ar e as músicas são a semente de um legado inesgotável. A família do grande artista era humilde, mas rica em espiritualidade e cultura. A música desfilava pela casa como uma parada de São José, onde as canções religiosas se fundiam com os cantos das festas populares, enquanto o vento carregado de histórias do sertão tocava no teto da casa. Nesse ambiente fecundamente cultuado, Caetano absorveu a essência criativa que marcaria seu destino. Ainda menino, ele se destacou por seu olhar sensível e refinado, que captava as melodias esquecidas na brincadeira dos irmãos, na voz das mamães cozinhando e no murmúrio do rio que banha o vale. Ele percebeu cedo que a vida cotidiana é um palco infinito para poesia e música, onde os sons mais sutis se entrecruzam em uma harmonia inexplorada. E assim nasceu o mito de Caetano, cuja alma já era enraizada na essência do Brasil, um povo que canta, que dança, que vive em ritmo e que, como a águia, deslancha-se em cima das ondas da vida. Com o passar dos anos, o menino transformou-se em um músico, em uma força criativa que reverbera no coração de quem ouve suas composições. E a música se espalhou, como a água na floresta, despertando em cada alma o poder da memória e do amor pela terra natal. E Caetano continua sendo um testemunho vivo dessa vitalidade criativa, um símbolo da essência brasileira que, como a luz do sol, brilha para sempre no céu de nossas esperanças e sonhos. Na juventude de Caetano Veloso, as horas eram moedas de ouro que se escoavam com a lente do violão contra o rosto, com os versos da poesia em boca e o cinema mudo em olhos. Um mundo em construção, onde cada nota tocada, cada palavra escrita e cada imagem projetada era uma pedra no mosaico de sua identidade artística. Aquele menino do recôncavo, com o mar salgado em suas veias e o sol baiano pintando o céu de seus sonhos, mergulhou fervorosamente nos estudos da música, literatura e cinema, absorvendo influências como se fossem gotas de vida, que moldaram seu ser, seu pensar e sentir. Aquele foi um caminho repleto de parcerias com artistas baianos, onde a magia do samba, bossa nova e a força da música popular brasileira se fundiram no fogo da criatividade. E o contato com intelectuais que o estimularam a ousar, a sonhar, a lutar, a querer mais de si mesmo. Aquele era um mundo onde os primeiros passos de sua carreira foram marcados pela determinação e criatividade, em tempos de dificuldades, de luta, de repressão política que parecia esmagar o coração da liberdade. Mas Caetano foi e é um corações, uma voz inovadora e corajosa que brota da terra baiana como o floresceiro do cerrado, que se ergue como a saia de calçada do samba, que se estende como o abraço do carioca. E aquele homem, aquela voz, aquela força quebradora de barreiras e regras, quebrador de corações e almas, é Caetano Veloso. E ele vem da terra de candomblé e de futebol, da saga das matrizes africanas e da música do Brasil, que em suas veias corre como o sangue do mar, que chama a si mesmo de um baiano alegre, mas que também é um mestre, um filósofo, uma alma inconfessável. E então, Caetano Veloso, com sua voz vibrante e suas canções que cantam da terra à lua, foi e é uma luz, uma esperança, um sonho vivo que se concretiza no ritmo do samba, na nota dourada da bossa nova e no grito de liberdade do Brasil. Caetano, o guerreiro da Tropicália, viveu seus dias em um cenário vibrante de cores e sons, enquanto a natureza brasileira desabrochou seu espírito criativo. Aquele sol de Bahia que brilhava sobre as areias de sua infância, acendeu o caminho para uma carreira inesquecível. Em suas criaturas, Caetano encontrou a alma da terra, onde os ricos colores do verão se fundiam com o mar e as sereias saltam com alegria. Aquele mar que sempre chamava-o para uma aventura inesperada foi a inspiração para suas letras mais belas.
Os discos lançados na fase adulta foram como pedras no caminho de sua carreira, cada um deles um monumento erguido em homenagem à sua liberdade artística. Tropicália e Sampa se transformaram em símbolos do Brasil, como as notas vibrantes de uma bossa nova que nunca morreu. Caetano, o brilhante defensor da arte, teve a coragem de assumir sua verdadeira identidade, se levantando contra os padrões sociais e artísticos impostos pela sociedade. Seus olhares profundos revelam uma alma insatisfata, sempre em busca de mais, quebra as barreiras do pensamento e nos leva para lugares desconhecidos. Ele se tornou um ícone da liberdade, uma luz que brilha no mundo da música brasileira. Ao lado dos maiores artistas, Caetano marcou presença em palcos e festivais, cantando canções de amor e liberdade para o Brasil e o mundo todo. Sua atuação crítica lhe rendeu prêmios importantes. Como um tesouro escondido no fundo do mar, ele emergiu vencedor das batalhas artísticas, conquistando o respeito de todos que ouviram suas canções. Caetano Veloso, aquele brilhante astro da música brasileira, sempre teve uma mente aberta e um coração cheio de amor pela terra. Ele é o símbolo do pensamento livre, uma luz que deslumina as trevas da conformidade e nos leva para um mundo melhor. E agora, olhando para trás, a vida de Caetano parece como uma história encantadora, em que a magia do Brasil se funde com a criatividade humana. Sua música vive em nossos corações e suas letras nos levam ao mundo interior, onde o tempo para, e nós vivemos momentos incríveis de emoção e beleza. Caetano é um herói, um guerreiro da liberdade artística, que nos lembra que a vida é uma obra-prima e que todos temos o poder de criar, amar e viver. E a sua música nos leva até lá. Caetano Veloso, o brilhante astro da música brasileira, uma figura mitológica que se ergue com imensidade em meio à paisagem verde do Brasil, a qual seu talento tem contribuído para imortalizar. Sob as sombras dos cajueiros e o resplendor do sol de Bahia, sua voz transcendeu fronteiras, espelhando a alma da terra brasileira em ritmos e melodias que não se esquecerão. O mundo inteiro tem sido testemunha de seu legado, uma flor inabalável crescendo nas montanhas da música popular brasileira, cujas raízes profundas se entrecruzam com o solo que ele nutriu. Cada nota cantada é um olhar no espelho do passado, um abraço às gerações futuras e uma declaração de amor pela terra natal. Caetano, o pintor da vida, cuja paleta de cores variadas se estende desde a exuberância da natureza até os mais sutis detalhes do ser humano, revelou-se não apenas como músico, mas também como uma voz, um coro que reina sobre as vertigens e sonhos da vida. Seus olhos, como o mar agitado, refletiam a beleza e o drama do Brasil, e sua voz, como a luz da tarde, iluminou o caminho para novas gerações de artistas em busca de seu próprio sonho. Ele foi o guia, o mentor que ensinou a nós o valor da coragem, da inovação e do amor à arte. Naquele cenário maravilhoso da Bahia, onde o sol derrama sua luz dourada sobre as casas de tijolos roxos, Caetano cresceu, como a flor exuberante que emoldura aquela terra. Seus primeiros passos foram selados pela música, e desde então, ele tem feito com que o mundo dançasse ao som de seus ritmos inconfundíveis. Seus versos, como pétalas delicadas, caem sobre nós como chuva na Mata Atlântica, enfeitando o mundo com sua bela poesia e transformando a vida em uma composição musical que nos faz viver mais intensamente. E ele continua, como o eterno verde das matas do Brasil, presente no coração de cada um de nós, uma voz que nunca desaparecerá, um legado que transcende o tempo e se transforma em parte integrante da memória coletiva. Caetano Veloso é mais do que um artista, é uma lenda viva, uma inspiração constante para todos os que sonham.